Fala galera, seja bem-vindo a mais um Na Nuvem. Isso mesmo, e o tema de hoje, Brasil lidera ranking mundial de ansiedade, né Vini? Que tema pontual, fique com a gente porque o Na Nuvem começa agora. E para falar desse tema sobre ansiedade, nós trouxemos convidadas especialíssimas. Priscila, psicóloga. Tudo bem, Priscila? Tudo bem. Prazer te receber aqui. Não tinha pessoa melhor, né, para falar sobre esse tema que uma psicóloga. Verdade. E também a pastora Lívia. Está aí de frente Lívia. com a juventude para conversar também desse tema, né, Lívia? Isso, tamo junto. Obrigada pelo convite. A ansiedade é algo que é um assunto assim tão pontual, Exato. né? Tem aumentado à medida que o tempo passa. Nós estamos em um tempo em que a ansiedade é o auge, né, dos Exatamente. assuntos. E para isso nós trouxemos vocês para conversarmos um pouco sobre esse tema. Eu quero já começar perguntando, na verdade, para a psicóloga. Psicóloga, o que você vê, né, que a ansiedade tem causado hoje em dia com a juventude? Então, a ansiedade, ela é uma emoção natural do ser humano, né? E ela tá aí para nos ajudar, a nos colocar em estado de alerta. Porém, em excesso, ela deixa de ser uma ajuda e vira um problema. E é o que os jovens têm experimentado aí, com tanta pressão da sociedade, estímulos, né, da tecnologia, a questão da competição no Instagram, tudo isso vai estimulando e aí as pessoas ficam em um estado de alerta excessivo. E aí deixa de ser bênção e vira maldição, né? Exato. A ansiedade. Eu tava que até pensando, legal. né, do filme Divertidamente, né? Algo que, né, foi um filme aí que todo mundo falando tanto, né? E essa questão mesmo das emoções. Como as emoções são importantes. E a nova emoção que veio foi qual? Ansiedade. Num tempo maravilhoso, né? Exatamente. Encaixou super bem. E muita gente tava até assim, vou ver o filme por causa da ansiedade, uma nova emoção. Porque Sim. tem sido falado, as pessoas têm vivenciado isso. Você também tem visto esse aumento, Priscila, da ansiedade? Sim, tem aumentado cada vez mais, não só nos jovens, né? Mas na população em geral. E, como eu falei, muito por conta dessa pressão excessiva, essa instabilidade, né, da economia. E os jovens, principalmente, quando começam na época de escolher a profissão, né, de ter resultados práticos na vida, a ansiedade começa a subir muito. Porque é tudo, a gente não tem controle. A gente faz a nossa parte, mas tem coisas que estão para além. E aí a ansiedade, às vezes, para quem não sabe lidar, começa a dominar. Exatamente. A gente trouxe algumas notícias para a gente começar conversando, né? A gente vê de fato o aumento dessa realidade, né? Não somente na juventude, mas em todas as áreas. E a primeira notícia é: 68% dos brasileiros sentem-se ansiosos e menos da metade busca ajuda, diz pesquisa. Ou seja, o problema está agravando, mas as pessoas estão sofrendo calado. Lívia, você que é uma pastora, que acompanha, né, meninas, mulheres, como você enxerga esse crescimento de ansiedade e menos busca de ajuda? Isso é triste, né? Porque se a pessoa não pede ajuda, ela está sofrendo sozinho e o isolamento, ele só piora, principalmente a juventude, mas não só, né? Como a psicóloga falou, as outras faixas etárias também. Mas essa dificuldade de falar, eu estou com um problema, é algo que só piora. Porque enquanto a pessoa não pede ajuda, a gente nunca vai saber. Sim. Porque se a gente vê, todo mundo, a gente está falando da era digital aqui, né? No Instagram tá todo mundo sorrindo o tempo todo, né? Sim. Mas ali por trás daquela telinha existe uma pessoa em sofrimento. Então, e nos gabinetes, quando a gente atende, a gente cuida dessas moças, muitas vezes elas têm dificuldade de dizer, eu estou ansiosa, né? E aí, levando para o campo, né, da fé, as pessoas, às vezes, as moças que eu acompanho, às vezes têm medo de falar, tipo, por pensar, nossa, vai que pensa que eu estou sem fé. Sim. Vai que pensa que eu não acredito em Deus o suficiente, que eu não confio em Deus o suficiente. Então, como que eu vou falar que eu estou ansioso? Né? A Bíblia fala o tempo todo para não andar ansiosa, mas eu estou, e aí? Né? Então, às vezes, há uma dificuldade das pessoas confessarem essa dificuldade, esse problema, né? Que a gente está falando em cerca de situações mais clínicas, né?
de poder dizer, ter um coração aberto para poder falar, nossa, me ajuda, né? Sim. Sem elas pensar que a gente vai rotulá-la de incrédulo. Né? Sim. E Priscila, e essa ansiedade, né? Quando procurar ajuda? Porque como você disse, né? Existe uma ansiedade boa, existe uma ansiedade ruim. Sim. Como que é isso? Então, o marco é o sofrimento. Quando a pessoa começa a sofrer, não dá conta de agir, porque pessoas ansiosas começam a ficar paralisadas às vezes, diante de tanta cobrança, aí ela começa a ter reações no corpo, na mente, e às vezes ela não consegue fazer o que ela tanto deseja. Então, assim, o sofrimento é um sinal, as reações corporais, né, que é batimentos cardíacos acelerados, pensamentos negativos, essa falta de dificuldade de realizar o que deseja. Então, quando o sofrimento começa a tomar conta, é hora de buscar ajuda. Sim. E algo que eu fico pensando, eu falo assim, gente, quando que essa loucura da ansiedade surgiu? Será que os nossos pais também viviam essa ansiedade, né? Sim. Talvez menos. Será que tem algum fator, Priscila, assim, dessa ansiedade ter aumentado? Você falou um pouquinho, né? Mas o que tem aumentado? Essa mudança, né, do estilo de vida, porque sempre teve. Só que agora está mais difícil as pessoas relaxarem. A gente está o tempo todo em estado de alerta. Então, essa falta de momentos prazerosos, de comunhão, de relaxamento, das pessoas serem valorizadas pelo que elas são, não pelo que elas fazem, isso tudo vai levando ao aumento da ansiedade na sociedade atual. Ou seja, o tempo todo está ali em atividade, nesse pico o tempo sempre todo, resultados. né? A internet também está influenciando nisso? Sim, bastante. Como você enxerga? Pelo excesso de informações, né? As pessoas também querem se superar o tempo todo, porque elas conseguem alguma coisa, ela já vê outro tendo outros resultados, elas Sim. começam a se cobrar. Então, assim, o maior estímulo da ansiedade também é essa autocobrança. E geralmente as pessoas ansiosas se comparam muito, elas ficam com referência muito no externo. E aí isso leva ao aumento, né, da ansiedade. E a outra notícia, né, que também soma com o tema de hoje, é que 26%, né, dos brasileiros têm sofrido com ansiedade. Na verdade, tem diagnóstico de ansiedade, né? Então, a maioria deles estão sofrendo sem diagnóstico, mas tem crescido. Lívia, jovem e ansiedade. O que você acha que tem facilitado que os jovens tenham desenvolvido mais ansiedade? Além dessa comparação do mundo da internet, né? Existe lá no fundo, né, um desespero por controle, né? Eu quero estar no controle, eu quero Sim. saber o que vai acontecer com a minha vida, né? Eu quero entender o que vai acontecer no meu futuro. Então, às vezes as pessoas elas têm esse vício de querer saber, né, do controle. E aí, como isso acontece mesmo, né? E às vezes as pessoas não falam assim, não, mas eu quero é por planejamento. Não é porque eu estou querendo avançar, andar, né, colocar os pés pelas mãos, mas eu quero entender, eu quero saber. Então, isso já demonstra uma ansiedade, né? A pessoa já querendo saber o que vai acontecer. É a geração fast food, é tudo muito rápido. Tudo muito rápido, né? E a gente vê, como a gente está falando aqui, as notícias, tudo passando muito rápido, o tempo passando rápido. Estava conversando hoje, falei assim, gente, o ano voou, né? E realmente, então, essa busca para o resultado, o jovem hoje, ele quer ser bem-sucedido, tão mais jovem. Antes, igual a gente está falando da geração dos nossos pais, dos nossos avós, eles tinham aquele tempo mais contemplativo, Sim, né? verdade. Eles curtiam uma roça, Sim. né? Viajar e tal. Ou até ficar mais de boa mesmo, um cochilinho depois do almoço, Sim. aquela coisa bem tranquila. O jovem hoje parar não pode, porque eu tenho que estar correndo atrás. E se tá parado, tá no celular, né? Não, e como é que você tá a vida? Tá corrida. O tempo todo tá correndo o tempo todo. Então, esse negócio de tem que chegar em algum lugar e eu preciso ser bom o suficiente, eu preciso estar acima da média, eu preciso correr. Isso são sinais que a gente está enfrentando na juventude. Sim. Né? Do jovem querer sempre... E até perigoso, porque tem que afundar para ver, né? Aprofundar, melhor falar, né? Afundar misericórdia, mas aprofundar para ver. Porque em alguns momentos pode ser uma questão de ego, pode ser, não, eu tô querendo chegar, tem que ter mais dinheiro, tem que ter... Aí a gente tem que tratar, às vezes, nem a ansiedade em si, mas espera aí.
Vamos trabalhar o contentamento, vamos trabalhar o propósito da sua vida, né? Não significa que todo mundo vai ser empresário. Às vezes Deus vai te dar um cargo na sua empresa que é o propósito dele da sua vida. Sim. Vamos ver a vida com uma outra perspectiva, né? Vamos sentar aos pés de Jesus, né? Como Maria ali e ouvi-lo. Porque não necessariamente um cargo de poder é algo que Deus quer para todo mundo. Sim. Né? Legal. E é algo assim, essa questão até do fast food, né? Eu fico pensando, porque tudo hoje é muito rápido, né? A pessoa hoje dentro de casa, ela faz a compra dela, Sim. né? Hoje o celular, em segundos, você tá aqui, a pessoa tá lá do outro lado do mundo, ela recebe sua mensagem. E eu tava vendo um dia desses, o pessoal falando, né, que antes enviava carta um pro outro. Exatamente. Eu falei, pensa a geração de hoje, carta, gente, carta, que levava dias, lembra? Eu já cheguei a mandar carta, Já gente. mandei. Né? Demorava dias, talvez até mês, assim, pra chegar na casa da pessoa se ela morava em outro estado. Sim. Hoje não, hoje ali, WhatsApp, segundos. E aí o problema é levar essa rapidez pra onde? Pra tudo na vida. Tudo. Né? É. O problema é que tem resultados que não vão ser de um dia pro outro, né? Processos que a gente fala tanto, né? Ninguém gosta dessa palavra processos, né? Mas precisa de processo que vai levar ali um tempo. Hoje a geração não quer mais viver esses processos. Seria isso, Priscila, também? As pessoas, elas não aprenderam, né, a lidar com frustração, a esperar o tempo do processo, das coisas. Então, a gente vê, se a pessoa manda uma mensagem no WhatsApp, ela não aguenta se demorar muito outro responder, porque a gente foi habituado com as coisas imediatas. E o cérebro, ele aprende, e aí ele se automatiza. Então, ele acostuma, assim, as coisas são rápidas. Por que está demorando? Estou acostumado com isso, entendeu? E se a pessoa não tem recursos internos para pensar, refletir, peraí, será que eu não estou, né, ansioso demais e tudo? Ela começa a passar mal, assim, até os efeitos no corpo. Nós tivemos em alguns programas atrás o tema de divórcio, que tem aumentado também. Eu acho que entra muito nisso, nessa aceleração. Por quê? Porque antigamente, né, a gente vê os idosos morrendo mesmo, casado, de mão dada, e agora está tudo muito rápido, né? Mas a gente vê a mudança de geração. Hoje, se um equipamento estraga, vamos supor, um ferro de passar da nossa casa estraga, a gente compra outro. Antigamente, não. Vai passar ali o fita isolante, vai funcionando, né? Consertar. Eu acho que isso entrava também nos relacionamentos, né? Como vocês veem a respeito dos relacionamentos hoje e a ansiedade? A mudança, não só em casamento, mas amizade, família. Então, eu percebo que, assim, a família mudou, né, a forma de convivência. O tempo junto diminuiu, os valores, muitas vezes os pais não estão tendo condições de passar para os filhos, porque eles mal convivem. Então, assim, né, os filhos aprendem muito pelo modelo. Então, se a família convive menos, os filhos aprendem menos. Então, assim, os valores têm sido pouco passados. Os filhos têm convivido muitas vezes sem referências. Sim. Então, tudo isso vai levando, né, a uma perda mesmo de identidade, de coerência na vida. Aí não tem padrão em casa, vai seguir o padrão do mundo. Sim. Meu Deus. Que é triste, que é o que acontece, né? Às vezes a gente vai atender algum jovem, né? E ele não tem nenhuma referência, ele não sabe quem ele é, o que ele quer fazer da vida, Sim. né? Porque não tem aquele momento ali com aquelas pessoas da família, a base, né? Para poder trocar uma ideia, para pensar junto, para conversar. E aí ele fica sem essa referência. E o problema é que, né, a forma do mundo, ela muda o tempo todo, né? Por isso que a Bíblia fala, não conforme com o mundo, não entre nessa forma do mundo. Porque o do mundo é assim, o que era certo antes, agora é errado, o que era errado, agora é certo, é uma confusão. Sim. Então, há profissões, outro dia eu estava ouvindo um podcast que a pessoa estava dizendo, dá para pensar que talvez a profissão dos nossos filhos ainda nem existe? Né? Verdade. Porque profissões que é hoje, por exemplo, depois da pandemia, mudou totalmente, o mundo é outro, né? Depois de uma situação que a gente passou, como que o mundo se conformou com a nova realidade, né? Mas Deus nos chama para ter a mente transformada, é diferente. Sim. Né? Então, eu sempre falo, olha, toda emoção é um convite para a oração. Sim. Vai orar, calma, respira fundo. Né? Às vezes, como infelizmente a gente tem aí exemplos de famílias disfuncionais, mas a gente tem um pai, né? Falando da fé, você tem um pai do céu que sabe por que você nasceu, sabe por que ele te criou. Então senta lá aos pés dele e ouça o que Deus tem para você, porque isso vai tirar esse peso de preciso me conformar.
preciso me encaixar. Não, você tem que se encaixar naquilo que Jesus falar com você. Sim. E isso, para o cristão, é um descanso. Não é? E é muito essa questão das expectativas dos outros, né? Essa questão que a Lívia falou de entrar numa forma, né? Se você entrar nessa forma do mundo, cada hora é uma... Você vira um camaleão. Exatamente. Cada hora você tem que chegar em algo, cada hora você tem que ser um padrão, cada hora é uma profissão que dá certo, então você tem que entrar nisso, tem que fazer isso. E aí se perde a sua identidade, quem você é, aquilo que você quer chegar. Uma frase que eu ouvi, né, sobre a carga emocional, cada um tem uma carga emocional, né? Então você tem que dar conta daquilo que você dá conta, o outro dá conta de outra maneira. Senão você fica nessa comparação também, né? Você quer ser o outro e o outro, calma, né? Ele tem a vida dele, a história dele. Então, esses cuidados são muito importantes, né? Sim. E Priscila, qual cuidado, assim, né, você orienta também para essa juventude para dar uma desacelerada, né? Então, eu acho que é importante buscar ajuda quando vê que tá tendo algum tipo de sofrimento, né? Muitas pessoas veem como fraqueza, então, assim, às vezes eu recebo pacientes que, assim, eles têm momentos que eles choram sozinhos, eles escondem toda a dor, como ela diz, né? Para parecer que tá bem, mas tá, assim, por dentro tá destruído. E aí, ao buscar a ajuda, às vezes eles veem que é muito mais fácil do que eles imaginavam, porque eles acham que é um problema grande, né, que não tem solução. E aí, com a ajuda, apoio, é possível voltar a ter uma vida tranquila. E buscar mesmo pessoas de referências que eles veem que tem uma vida estruturada, organizada, né, para poder também ter referências. E outra dica é para a família também, porque tem muitas famílias que pressionam também os jovens, né, para que sejam de tal forma, tenham tal resultado. Então, os pais também precisam diminuir essa cobrança, ter um relacionamento de qualidade com os filhos. Exatamente. Que legal. Você acha que a questão da rotina influencia também? Sim, a rotina ajuda muito, porque a rotina traz sensação de segurança, né? Você sabe que você vai terminar isso, depois vai ter aquilo. Uma rotina com um propósito e um objetivo. Sim. E a crise de ansiedade? Quais são os sintomas? Até porque talvez tenha alguém que está nos assistindo que está tendo alguns sintomas, mas ela não sabe identificar. Como a pessoa identifica que ela está tendo uma crise de ansiedade? Então, começa a ter pensamentos negativos excessivos, uma preocupação muito grande com o futuro, às vezes preocupação com coisas que não têm sentido. Por mais que a pessoa não queira pensar naquilo, ela não consegue, os pensamentos ficam vindo frequentemente. A partir daí, muitas vezes também o corpo começa a reagir, aí o coração, o batimento acelera, começa a suar as mãos, tremor. Entra num estado de perigo? Sim, como estado de alerta constante. A gente fala que é Legal. como se um alarme disparou, mas não tem motivo. É igual entendeu? no filme Divertidamente, Sim, né? Que mostra ela dá o bug, assim, Ela né? controlando tudo, ela começa dá Isso bug, tudo o corpo porque ela para. começou naqueles pensamentos, né? Isso. De que ela tinha aquela pressão e aí o corpo dela reagiu. Então os pensamentos começam a ficar borbulhando e aí as reações do corpo entram em conflito, assim, e Eles começa são disparados, né? Disparados. Porque o corpo entende que está em perigo. Sim. Porque assim, o cérebro ele não distingue às vezes o que é real e o que não é. Por exemplo, quando você está no cinema, você está vendo uma cena, você se Sim. emociona como se fosse real. Então você começa a pensar tanto algumas coisas, criar cenários, que o seu corpo começa a entender que aquilo está acontecendo, que está perigoso. E aí Sim. ele começa a reagir. E você já fica pensando naquilo, como que vai ser, e Meu Deus. isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você entra, né, na E história. como a pessoa acalma aquela crise? Vamos supor que ela está sozinha, tendo uma crise, não tem alguém ali para acalmá-la, né? Quais são as dicas para alguém que está passando por isso? Uma coisa importante é saber que a ansiedade ela chega num pico, depois ela abaixa. Porque a maioria das pessoas acha que não vai ter fim. Que aquelas reações vão começar e não vai parar, mas vai. Porque o próprio corpo depois ele regula. Certo. Então a primeira coisa é saber disso, que é um momento, vai ter um pico, mas vai regular. Respiração, às vezes para a pessoa que está muito ansiosa é difícil, mas é importante às vezes a gente fala assim, ela precisa inspirar menos e expirar mais, porque na hora da ansiedade a gente põe a respiração mais curta. Então ela trabalha, né, soltando o ar, observar às vezes o externo e começar a descrever, tem aquelas letras, porque aí o cérebro muda a atenção, ele para de tira ir o para os foco. pensamentos Certo. e vai, né, para o que está externo presente, volta para aqui agora. E também, assim, apesar da ansiedade, a pessoa procurar fazer aquilo que ela quer, mas com menos cobrança. Então, assim, eu tenho medo de andar de elevador. Então, a pessoa vai, às vezes, e vai andar e descer no primeiro andar, depois no segundo, entendeu? Porque se ela deixar a ansiedade tomar conta, daqui a pouco ela nem chega perto
de um prédio que tem elevador. Então, às vezes, assim, ela pode precisar de ajuda, dependendo do caso, mas em alguns casos ela mesma pode ir administrando, para não deixar com aquela ansiedade dormindo. Exatamente. Nossa, muito boas E dicas. tudo isso, né, essa ajuda mesmo, né, de profissionais hoje, tem tantos profissionais, né, que pode ajudar, o psicólogo, né, a igreja, né, ser esse Sim. suporte, o autoconhecimento, a alimentação, exercício físico, tantas coisas, né, pastora Lívia, esse suporte é importante, né? É muito importante. Eu gosto sempre de falar, aquilo que a gente não alcança, a gente descansa. Aham. Então, né, busca o Senhor, ora, esteja em comunidade de fé, esteja cercado com a sua rede de apoio, que é a família. Faça aquilo que você gosta, né? Vai passear com seus amigos, vai orar, vai ler a Bíblia, faça os Isso estudos mesmo. espirituais, busca o Senhor, vai aos cultos, esquece daquele problema e só canta, ora, né? Leia aqui sua Bíblia, preste atenção naquilo que o pastor está falando, porque senão a gente vai criar um mundo na nossa cabeça imaginário que não vai nos sustentar nessa Isso. vida que é de verdade, né? E a beleza da vida, eu fico pensando, que é justamente as surpresas, né? A gente fica querendo controlar, né, a vida, a história e tudo mais. E eu fico pensando, Deus vai falar assim, ô minha filha, ô meu filho, fica quietinho aí. Eu tô no controle, né? Desfrute, Exatamente. apenas desfrute. É tão bom ser surpreendido, é tão bom Com viver certeza. coisas lindas na vida, né? E essa ansiedade só vai gerar coisas ruins aí, né? E a gente quer passar para você, aí que está nos assistindo, que a palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? E depois vai te convidar a entregar ao Senhor seus caminhos, seu coração. E a psicóloga falou que a ansiedade em si, ela não é um problema, ela não é ruim, o excesso dela sim. E a Bíblia está sendo clara, olha, a ansiedade vai ser necessário, porque faz parte da vida, mas não ande constantemente ansioso, não ande dando espaço para essa ansiedade excessiva, mas descanse no Senhor. Então, esse é o convite do Senhor para nós, descanse. Gente, o amanhã vem e acontece, hoje já basta cada dia o seu próprio mal, já basta... Tudo coopera para o bem. Exatamente, né? Já basta a nota ruim que eu tirei hoje, calma, não está definindo minha vida. Ah, eu errei, eu tropecei, eu pequei. Isso. Meu Deus, calma, você ainda está vivendo, está respirando, então tem chances de recomeçar. Exatamente. E tá tudo nas mãos do Procure Criador. ajuda, né? Não tenha medo. Né? Não tenha vergonha de Exatamente, você é procurar ajuda, humano. né? Isso mesmo. Vini, já acabou esse Não, papo tão bom? Por favor, gente, aumenta nosso tempo. Queremos agradecer vocês, muito obrigado. Deus abençoe, que vocês continuem sendo essa porta-voz, né, de esperança para tantos. Amém. Né, Sarinha? É isso aí, muito obrigada. O papo foi ótimo, muito edificante. E o Na Nuvem fica aqui. Corre pro YouTube se você perdeu um dos nossos programas e até semana que vem. Até mais.